Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, boa Bem, noite. todo mundo de volta depois de um mês de descanso. Deixa eu ver. Tá. Bom, a prece final, a Rosângela se candidatou, né? É. Então tá tranquilo. Boa noite. Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom? Esse semestre o programa de nossos estudos tá bem interessante, né? Vai ser bem legal. E se Deus quiser, a gente vai ter um bom semestre de estudo. Não sei se, né, pelo menos a coordenação não me passou nada a título de retorno, né, das atividades presenciais, mas eu acredito que esse final de ano ainda não deva ocorrer, né? Alguns Vamos centros ver. já retornaram, não retornaram, Gentil? Então, eu tenho contato com o Fraternidade Marechal e lá está retornando os trabalhos presenciais, né? Agora a escola já avisaram que esse final de ano não volta lá, né? A Aqui eu não Anália sei Franco como está vai ficar. funcionando. Tá funcionando? Tá. Então, da coordenação não veio nada, né? Então, não sei. Eu vou perguntar, daí no meio da semana eu passo a informação no grupo. Esse eu sei que está funcionando porque eu trabalho lá, o Radal, a Márcia também. Sei. Aham. E está indo Paulo, bastante gente boa na noite. fraternidade lá. É? Ah, boa noite, Paulo. Boa Tudo noite a bem? todos. Olá, Boa boa noite. noite. O Paulo sabe de alguma coisa? Sobre. Se tem previsão de retorno das atividades presenciais? Então, eu vou até perguntar para a Cecília. Eu sei que no grupo de expositores ela colocou lá uma enquete, né? Tá. Eu, inclusive, me coloquei à disposição. Falei que se precisar voltar presencial, estou à disposição. Mas acho que ainda não foi definido, não. Mas eles estão estudando, sim. Como eu disse, no Fraternidade da Rua Marechal, eles definiram que esse ano não volta à escola, né, presencial, só o ano que vem. E agora, aqui eu não sei, né, ainda. Para mim, tá valendo tudo. Se me mandarem voltar, eu volto. Eu confesso que eu estou morrendo de saudade, de vontade Pois de é, a gente voltar. sente falta, né? Faz uma falta, né? Faz. Eu pergunto, porque assim, até o curso online eu acho que está indo bem, mas está fazendo falta, né, as reuniões presenciais, principalmente de passe, Faz sabe? falta. Faz falta. Por isso que eu perguntei se outros já estão voltando, né? E Sim. você falou que a oportunidade da Bandeirantes ele está retomando essas atividades, eu vou Da dar Rua uma olhada. Marechal. União também. União também. União também. O passe para o público está disponível com agendamento. Se vocês quiserem
anotar, tem até o telefone de lá, né? Eu tenho também. Eu vou... Então. Não é pelo site, é por telefone, então. Telefone, né? É direto lá com a Daniela, que é a secretária. Tá. Tá? Porque o grande problema do Fraternidade da Marechal é que, embora seja 2 prédios grandão, assim, enorme, né? Ele funila na entrada, né? Ali para acesso ao elevador e as escadas é muito estreitinho. Então não dá para reunir muita gente. Mas vamos lá, né? Agora o trabalho está voltando lá. Inclusive eu estou retomando a atividade presencial, né? Graças a Deus, porque eu também estava sentindo falta. E se Deus quiser, logo a coisa volta à normalidade, né? Mas eles reduziram os horários lá ou continuam com os mesmos horários de paz e atendimento? Reduziram e reduziu bastante. Eu vou ligar. Porque também nem todo mundo está querendo voltar, né? Não é todo mundo que quer, né? Então, é muito bom ver todo mundo. Já estava sentindo falta das nossas aulas aqui, né? E é lógico que o dia que for presencial vai ser melhor ainda, porque com a turma de vocês nós não tivemos um contato presencial, né? Foi só Não. por aqui mesmo, né? Então vai ser muito bom. E eu confesso para vocês que a aula presencial dá menos trabalho do que a aula por aqui, viu? Sai daí. Dá menos trabalho, né? Aqui a gente tem que ter uma atenção maior, né? Também porque o tempo, né, é maior, acaba ficando maior. Bom, acho que já entrou todo mundo que devia, né? Já 7h35. Vamos iniciar, gente? Daí o pessoal que vai entrando vai somando aí ao grupo. Vamos lá, já tem a distribuição das tarefas, né? Eu vou fazer a seara. A Seara. Vamos lá? Capítulo 81, Ondas, reunião pública de 4/11/60, questão 182. Vocês estão me ouvindo? Baixinho. Ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário te definas em tarefas especiais nos círculos mediúnicos para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouves, lês e observas. E, em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Medita, assim, na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de essências mentais determinadas. A preleção edificante é lâmpada acesa. A conversa maledicente é prato de lama. O reparo confortador é bálsamo de coragem. A indicação caluniosa é poção corrosiva. A nota de fraternidade é injeção de bom ânimo. O gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. O registro da compreensão é recurso calmante. A anedota deprimente é coagulante do vício. A frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é drágia de veneno. Cada vez que dizes algo, refletes a teu modo alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara a onda que sintonizas. Aqui no primeiro trecho, né, da Seara da Noite de hoje, fala que não é só no trabalho mediúnico que a gente vai transmitir o pensamento de outras entidades através, por exemplo, da psicofonia da fala, né?
Nós sofremos a toda hora, no nosso dia a dia, influências negativas e positivas de encarnados e desencarnados a toda hora, né? E isso faz com que, às vezes, esses pensamentos, essas ideias, a gente transforme tudo em palavras. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente até aprende aqui que a gente pensa, a gente sente, e daí a gente fala e mesmo até a gente age, né? E assim como todos esses nossos sentimentos, eles determinam essas nossas ideias, determinam as situações e companhias da nossa vida, o inverso também é verdadeiro, né? As pessoas com quem convivemos, o meio onde a gente está inserido, influências de desencarnados, encarnados, isso vai influenciar o nosso pensamento e, às vezes, a gente transforma tudo isso em fala e atitude. Então, a gente tem que prestar muita atenção e ser muito vigilantes para o que vem para a gente, né? Seja do mundo espiritual ou do mundo material. Nós temos que ser vigilantes com os nossos pensamentos, porque às vezes são pensamentos não muito bons que nós traduzimos em palavras, que também não são muito boas. Então, eu acredito que a gente tem muitas vezes, e a gente já tem todos esses recursos, porque nós estamos aqui aprendendo, temos o espiritismo, né? Nós já conhecemos, então nós não temos mais desculpa para não ter essa vigília, né? E tentar, na hora, transformar até se vier um pensamento, né, uma coisa que não seja muito boa, transformar em algo bom, né? E mesmo o texto fala que, às vezes, é necessário a gente se calar, né? Então, quando ele fala aqui, né, medita na função da palavra que despedes, às vezes é necessário que a gente nem fale aquilo que veio à nossa mente, né? Então, às vezes, o calar, o silêncio é primordial, né? E eu sinto assim, até o título, né, da seara de hoje, né, essas ondas. As ondas mentais, né, todas essas influências onde nós estamos inseridos, né, seja negativo ou positivo, até porque, né, um parênteses, nós estamos aqui, somos espíritos encarnados em evolução. Lê do engano, a gente está só sendo permeado por ondas positivas, muito pelo contrário, até todas essas influências negativas que vão nos chegar de várias origens, vários meios, pessoas, enfim, a gente tem que passar nessa prova, né? E evoluir. É para isso que nós estamos aqui. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque nessas ondas mentais, né, onde nós estamos mais afinados, né, mais inseridos, vai refletir certamente naquilo que a gente vai falar e até mesmo naquilo que a gente vai agir, né? Vai demonstrar aquilo que a gente é. Então, a gente já tem, acho que, todas as ferramentas para a gente ser vigilante nisso, né? De tentar não falo condicionar, mas começar a ensinar esses pensamentos que vierem às nossas mentes, porque vão vir de todos os lados. E eu acho que assim a gente vai entrar, acho que numa sintonia, né, num equilíbrio, vamos estar mais em sintonia com pensamentos positivos e evoluir. Eu acho que é isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Eu acho que foi, né, muito bem exposto e a palavra-chave para nós fica realmente vigilância, porque e o vigiar que Jesus já determinava no Evangelho, sabe, não é assim, eu vou prestar atenção nisso e bastou.
é o esforço constante em evitar o que o nosso julgamento já diz que é mal. Então, qualquer pensamento, qualquer exemplo, qualquer coisa na nossa vida que eu já sei que é ruim, eu tenho que ser vigilante no sentido de repelir, né? Porque o grande problema em você permitir-se como intérprete desses pensamentos que nos chegam, né, estouvados, viciosos, né, esses devaneios, o grande problema é eles, os autores desses pensamentos ruins, nos verem como bons intérpretes, porque se eles gostarem da gente, eles vão ficando, né? E isso vai pesar no nosso equilíbrio, né? Então, que a gente possa repelir com energia tudo aquilo que a gente sabe que é ruim. E esse repelir é, de fato, todo instante. Não é porque eu fui forte agora, nesse minuto, que eu posso fraquejar no próximo. Eu sei que isso parece exagero, mas não é exagero, né? Alguns espíritos nos falam que a gente necessita realmente fazer dessa forma, né? É um trabalho constante, tá? Eu acho que a exposição está completa, acho que todo mundo entendeu bem, né? Vamos lá? É o Evangelho? Não, agora é prece e depois o Evangelho, né? Tá. Tá, ok. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o pensamento a Jesus. E vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para nossos estudos. E que nesse semestre possamos estar em contato cada vez mais e aprendendo. Vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos acompanhem e que intui o gentil e a todos para que possamos ter uma boa aula. E assim, pedir uma permissão para a abertura dos nossos estudos. Que assim seja. O evangelho de hoje é o capítulo 16, o item 6, é a parábola dos talentos. Todo mundo já ouviu, né, a parábola dos talentos, mas fazendo uma síntese, um senhor, ele disponibiliza alguns talentos para os servos antes de viajar. Então, ele dá 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para outro servo. E aí eu acho que uma coisa muito importante que me chama muita atenção no Evangelho é que ele menciona que a cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu, então, 5 talentos, ele vai negociar aquele talento e ganha mais 5. O que recebeu 2, da mesma maneira, ganha outros. E o que recebeu 1 talento, com receio, né, do que poderia acontecer, enterra aquele talento e não adquire nenhum outro talento, não ganha nada em cima desse talento. Quando o Senhor retorna, ele vai prestar as contas, e ele então parabeniza os que conseguiram outros mais talentos, né? E na verdade o que ele faz é uma pontuação para o servo que não conseguiu o talento, dessa maneira. Ele fala: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. O que eu pensei sobre o Evangelho, né? O que me veio foi o seguinte: como Jesus falava por parábolas, a gente bem sabe, o que a gente pode compreender desse Evangelho é que nessa parábola a gente pode extrair várias leis divinas, assim, que
que Deus, na sua a misericórdia de Deus, a justiça divina, a lei de causa e efeito, em cada ponto a gente vai percebendo a importância das leis, dessas leis. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é justamente essa fala de que ele dá a cada um conforme as suas capacidades. E é muito do que a gente percebe aqui, né? Que nós viemos com capacidades, com talentos, e que a gente, às vezes, supõe que não tem condições de lidar com aquilo, mas que, na verdade, a gente vem com a capacidade de lidar com o que cada um veio trazer, né? E a importância também de multiplicar esses talentos, que remete à lei de causa e efeito, né? Então, a gente vem também com esses talentos para colocar em prática, para desenvolver essa capacidade, para multiplicar esses talentos, com oportunidades para o crescimento, né? E o servo que não fez uso desse talento por medo do que poderia acontecer, né? Ou enfim, mas o que ele fez foi enterrar esses talentos. Ele vai responder pelos atos, né? E ele é responsabilizado pelo mau uso. Uma outra coisa que me chama a atenção é que quando ele menciona a justificativa de não ter multiplicado os talentos, ele diz que sabe que o Senhor é um Senhor justo, um Senhor que vai atrás dessa justiça de saber o que você fez com aquilo, né? De que você fez com o que lhe foi dado. E o que me chama muita atenção é justamente essa responsabilização que vem da nossa consciência. A justiça de Deus é uma justiça não punitiva, mas é uma justiça da nossa consciência. Ela vem de nós, né? De sabermos o que a gente está fazendo, e conforme a gente vai compreendendo melhor os ensinamentos, vai estudando, vai buscando conhecer mais, essa justiça e essa consciência também vai se afinando, né? A gente é chamado a se posicionar de outras maneiras, conforme a gente viu aí na seara, né? Com mais disciplina, com mais cuidado, né? A nossa responsabilidade aumenta. Eu acho que, e o que fica de lição é que nós estamos aqui pela misericórdia divina, como oportunidade de desenvolver esses talentos, de evoluir, de buscar o nosso aprimoramento, que precisa muito da nossa disposição para fazer um bom uso desses talentos, e que nós seremos responsáveis pelo uso que fazemos deles, né? Uma outra coisa que eu pensei é por que essa parábola ela está justamente nesse capítulo, né? Não se deve servir a Deus e a Mamon. E o que me veio foi que esses talentos são coisas que a gente faz uso aqui na matéria, às vezes um ensino, né, uma capacidade de comunicação, mas que é para o aprimoramento espiritual, né? Pode ser até coisas materiais, mas todo o uso deve ser voltado para o aprimoramento espiritual de cada um. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. Se alguém quiser contribuir. Muito bom. Mais alguém? Bom, então a Larissa pegou a essência, né? Que todos nós temos recursos, uns mais do que outros, mas todos temos, como ela disse, a responsabilidade de aplicar todos os recursos que dispomos para o nosso aprimoramento espiritual, para o bem de todo mundo, né? Então, nesse sentido, esses talentos, né? Talvez um tenha, né, um talento só e outro tenha 10 talentos, mas os dois têm a mesma obrigação, né? Porque os dois vão comparecer, como ela bem frisou, né, perante os tribunais da própria consciência,
que vai cobrar se fez tudo o que estava ao seu alcance ou não, né? E a consciência é duro, porque não tem como você subornar ela, não. Ela cobra de verdade, né? E por isso a importância de que realmente, com sinceridade, coloquemos tudo que temos em proveito, né, do bem, do nosso bem, mas do bem de todo mundo. Lembrando, como a Larissa, né, frisou, essa parábola, ela se aplica à vida humana, né, à vida física, e é bem nesse sentido mesmo, de enquanto estivermos aqui, sabe, é tudo ou nada, você não pode perder tempo, você tem que aproveitar, né, a figura daquele que fica com medo, que fica em dúvida, será que eu faço, será que não, qual vai ser a consequência? Percebe que esse é o que o Paulo de Tarso, né, o apóstolo, dizia que é um homem morno, né? É aquele que não tem decisão. E a gente tem que ter decisão, né? No mundo, para não perder tempo, correr atrás, de fato, de investir todos os recursos que dispomos para o bem, né? Nós que já estamos nesse caminho, a gente tem que investir para o bem. E como a Larissa bem disse, o nosso desenvolvimento não é só espiritual. A gente, enquanto está encarnado, tem que desenvolver todas as nossas potencialidades humanas, né? Então, aprimorar a inteligência, e nas atividades que realizarmos, buscarmos o êxito, buscarmos a prosperidade na Terra. Por quê? Porque isso aprimora os valores espirituais, isso nos enriquece. Esse é o retorno do talento aplicado, né? E é isso que vai fazer a diferença amanhã, quando a gente fizer a contabilidade dessa nossa existência presente, né? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Então, gente, aqui é igual, às vezes a gente fala, né? Escola é lugar da gente testar. Se errou, aprende. Mas eu diria, falando dessa forma, que a vida física é o lugar da gente testar, sabe? Porque a gente está aqui aprendendo, é a nossa grande escola. Não tenham medo, né? Tem pessoas que têm medo de falar em público, expor a própria opinião. Mas por quê? Se somos todos seres imortais, espíritos em evolução, trazemos em nós, né, grandes talentos. Quando você começa a pensar no sentido macro, né, quando você começa a pensar no sentido de essência, as coisas, medos, temores, limitações humanas nossas vão perdendo sentido. Porque essa vida, ela não é a nossa vida verdadeira, né? Aqui é mesmo uma escola em que testamos e assim vamos aprimorando o que somos, né? Tá? Então não tenham medo de enfrentar as coisas da vida, não tenham medo de realmente buscar. Nada é impossível. Foi Jesus que falou isso, não foi a gente, não fui eu, né? Nada é impossível para aquele que tem fé, né? Vamos em frente. Tudo bem? Agora, se a gente começa a pensar em limitação, daí tudo é impossível. Daí nada dá certo, né? Eu vou fazer a projeção aqui da nossa aula. Esse capítulo, aliás, esse semestre, ele é bem interessante. Estão vendo aqui? Tá, né? Sim. Deixa eu só mudar o ponteiro aqui. Então, a nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a natureza, propriedades e qualidades dos fluidos. E também um pouco sobre criações fluídicas. E eu escolhi essa imagem
porque de fato retrata algo que é a grande verdade, né? Tudo está em tudo, né? E necessariamente tudo parte do mesmo princípio, tudo está interligado. O fluido cósmico universal é a base de tudo. Segundo essa conceituação encontrada na Gênese, no seu capítulo 14, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. E aqui já diz tudo, né? É o princípio de todas as coisas. É a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Tudo é assim construído, através dessa base elementar, né? Tanto no que se refere ao macrocosmo, quanto ao que se refere ao microcosmo, né? E em a natureza, né, os animais, as plantas, a água, a terra, o próprio ar, tudo o que é material, ele é energia condensada. É esse fluido condensado, né? Então, o fluido cósmico universal pode ser encontrado na natureza, ao nosso redor, em nós mesmos, em diversos estados, com diversas propriedades diferentes, mas tendo por base o mesmo princípio elementar, que é esse fluido. Chamemos esse fluido de energia, e daí a gente entende o que alguns espíritos falam que a matéria é a condensação da energia, né? E, como fala André Luiz, a radiação dos corpos é a ressurreição dessa energia. Então você percebe que ela existe em vários estados, né, de etericidade. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Portanto, os espíritos já nos indicam, aqui é André Luiz falando em Evolução em Dois Mundos, que o fluido cósmico é, de alguma forma, decorrência do próprio pensamento de Deus, da mente de Deus, né? Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Porque não existe vazio. Aqui, quando você olha o ambiente, é matéria já mais densa, né? Porque o fluido cósmico na atmosfera da Terra já sofreu uma transformação, já foi condensado, né? E, portanto, e exatamente por isso, né, quando bate uma luz, você consegue perceber as partículas materiais no próprio ar que rodeia, né? Então vejam que o próprio ar, ele é material, e é exatamente graças a isso que pássaros e o avião se mantêm lá em cima, porque fica, né, baseado em alguma coisa. Agora, no seu estado primitivo, ele preenche todo o universo. Como fala aqui, como se fosse a água do oceano envolvendo os peixes, né? Não existe vazio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Essa afirmação é de Paulo de Tarso, né, no livro dos Atos dos Apóstolos. E realmente, conforme quer, né, André Luiz bate muito nessa tecla, nesse sentido, de mostrar que, de alguma forma, tudo está em Deus, né? E em Deus nos movemos e existimos.
qual se a gente fosse mesmo, né, estivéssemos dentro de Deus, né, na essência de Deus. Isso nos remete à ideia panteísta. Eu não sei se vocês lembram do panteísmo, né? Que o panteísmo é aquela ideia de que tudo era Deus, né? E os espíritos falam que o panteísmo é errado, porque o homem, ele não podendo ser Deus, ele quer pelo menos ser uma partezinha de Deus, né? Que é o panteísmo. Mas a ideia do panteísmo qual é, principalmente? A que tudo isso está em evolução e vai chegar a um ponto que vai se unir ao Criador, perdendo a individualidade. E os espíritos falam que essa ideia é totalmente equivocada, porque nós surgimos de Deus, mas fomos feitos para a eternidade, né? Não perderemos a nossa individualidade, tá? Então não é o panteísmo como acreditavam alguns. Nós não fazemos parte de Deus no sentido que saímos dele e inevitavelmente vamos retornar a ele. É que toda a criação é decorrência da mente de Deus. Eu vou desenvolver essa ideia no decorrer aqui da nossa exposição, tá? Mas é importante a gente começar a pensar em termos mais amplos, né? E esse livro de André Luiz, ele é muito importante, gente. Talvez na primeira leitura não entendam muito bem, mas a gente deve insistir, porque traz muita coisa boa esse livro. Vejam, então, não existe vazio. O fluido cósmico universal, né, está em todo o universo, só que em estados diferentes. Ele pode variar, né? Tá certo, tá, né? De um estado para outro, pendendo mais para o seu estado de eterização, quando ele vai ser mais puro, mais elementar, mais imponderável para o homem, ou pender para o lado da materialização, quando ele vai estar mais denso, mais condensado e mais ponderável para os sentidos humanos. No seu estado de plena eterização, ele vai se encontrar no estado de fluido cósmico universal, de princípio elementar, de molécula elementar. No meio do caminho, nós vamos encontrar vários subprodutos dele, né, que é matéria mais sutil, né, mais eterizada. Nesse sentido, a gente encontra a eletricidade, nesse sentido, a gente encontra o magnetismo, que para nós aqui são energias, né, formas energéticas. O próprio perispírito e todas as cidades espirituais são o fluido cósmico universal condensado, mas mantendo uma forma mais sutil do que a do nosso meio físico, né? O próprio princípio vital, que na essência é isso também, né? Mas ele é subproduto do fluido cósmico universal, a gente ainda vai falar dele hoje. E no seu estado de maior materialização, nós temos a terra, a água, o ar ambiente, todos os minérios, vidro, borracha, a carne do nosso corpo, né? Metal, madeira, enfim, tudo o que a gente pode ponderar a respeito nos sentidos humanos se encontra no estado de materialização, né? E, portanto, é fácil você perceber os seus vários estados, né? O mais sutil, o mais etéreo e o mais denso, o mais materializado. E vejam que, como eu afirmei que não existe vazio, tudo é preenchido por essa matéria elementar que é chamado fluido cósmico universal, é nela que movimenta
as ondas que a gente falava no início da aula, né? É nela que se movimenta o pensamento. Tudo bem por enquanto? Estão acompanhando? Então, se nós temos num extremo do fluido cósmico universal a eterização e no outro extremo a materialização do fluido cósmico universal, onde está o espírito nisso tudo, né? Onde se situa o espírito? Ele é mais ou menos materializado, né? E alguém se arrisca a dizer? Nós temos o mundo criado que define todos os estados do fluido cósmico universal aí. O nosso meio físico, o meio físico dos demais planetas, em todo o universo, as cidades espirituais, né? O mais etéreo das construções são o mundo criado. E Deus e os espíritos, eles estão fora dessa realidade, agindo sobre ela. Percebe? E é exatamente por isso que para Deus e para os espíritos não existe a aplicação das leis físicas. As leis da matéria, as leis físicas, as leis naturais se aplicam ao mundo criado e não necessariamente a Deus e aos espíritos. E é exatamente por isso que o espírito, no seu estado já perfeito, e Deus, não se submete ao tempo e não se submete a nenhuma outra lei. Ele está fora do mundo criado, agindo sobre esse mundo criado. Se vocês me observarem aqui, como vocês estão vendo a minha imagem, né? Tudo o que vocês estão enxergando aí é o mundo criado, né? Tudo mesmo, até a parede lá atrás, tudo. Mas aqui existe, vocês não sabem situar muito bem onde, a essência espiritual. Não é o perispírito, porque o perispírito também faz parte do mundo criado. A essência espiritual, que no Livro dos Espíritos é chamado centelha anímica, essa energia, ela influencia a matéria, tanto que ela dirige a matéria. Se não partisse dela, eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora, né? Então ela dirige a matéria, mas necessariamente não se submete à matéria, né? No seu estado mais perfeito fica mais fácil a gente pensar nisso, né? Porque nessa fase de evolução, o que acontece? Eu me deixo levar pela matéria, mas porque é a minha vontade, né? Eu me rebaixo, mas a minha essência espiritual é a mesma de Deus. Por isso que é falado na Gênese bíblica, Deus fez o homem à sua semelhança, né? A essência espiritual é a mesma, né? E, portanto, nós estamos situados fora desse mundo criado, agindo sobre ele, dirigindo ele. Mas daí alguém pode perguntar, mas então de onde que Deus tirou o espírito nisso tudo, né? Isso não faz parte da aula, eu só estou falando porque a gente gosta de divagar, né? Mas onde Deus tirou o espírito, então, né? Do que Deus fez o espírito? Se André Luiz fala que o fluido cósmico universal é decorrência, né, é plasma mental de Deus, quer dizer, decorre dele, né? E, portanto, foi criado por ele. O espírito, como que, né, que Deus fez o espírito? Levando em conta que os espíritos falam na doutrina que tudo que Deus fez tem uma utilidade, tudo tem uma utilidade. E tudo que Deus fez caminha um caminho de evolução, objetivando uma perfeição futura, você mata a charada, né?
que necessariamente o espírito é o resultado final de um processo de criação que começa na matéria, né? E aí eu estou falando não necessariamente que a matéria como um pedaço de pedra vai evoluir, mas quando eu falo de fluido cósmico universal, os espíritos falam que o fluido cósmico universal ele é formado de moléculas elementais, né? Cada molécula dessa está em evolução, objetivando no futuro, num processo que a gente nem tem como imaginar por agora, a se tornar uma energia pensante, que é o espírito. Eu apresentei isso para um grupo de jovens, né, que falava de um processo de evolução, né, da natureza. E eu não vou adentrar isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo, mas depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas percebam que tudo tem uma sequência de evolução e tudo cumpre o seu papel nesse caminho de evolução. A se perder de vista a energia pensante que hoje somos nós, espíritos imortais, ela começou em algum lugar. Ela foi formada, ela foi criada. E hoje, em nós, o que é importante é a nossa mente, que é o nosso próprio espírito, né? E a nossa mente, ela é pura energia, né? E vamos deixar esse assunto para lá, que eu já estou divagando demais, eu estou fugindo da aula, né? Mas tudo bem, gente? Deu para compreender até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Você pode voltar no anterior, só um pouquinho? Aqui? Isso. Tá. Quando a gente está falando, então, ali do perispírito, sucessores espirituais, eu Sim. vi que, assim, nessa escala, vamos dizer assim, que está colocado aí, representado, né? Desse Tá. fluido cósmico universal, a gente tem aí a eterização, Sim. né? E depois aí o que me chamou a atenção é o posicionamento da eletricidade e magnetismo, tá? Eu acho que, não sei se isso é só para fins ilustrativos, mas assim, com o uso da eletricidade e magnetismo é que vai ocorrendo o aumento da materialização, ou seja, da ponderabilidade, correto? Sim, Né? é correto. Usando das propriedades, por exemplo, magnéticas, o próprio espírito, o pensamento e tudo mais, é que vai conseguindo mobilizar e fazer a matéria tangível, certo? Justamente. Tá, só para... É isso mesmo. Eu quis colocar aqui exemplos de subprodutos do fluido cósmico universal, né? Nos seus mais diversos estágios de eterização ou materialização. Sim. Mas realmente. Tanto que nós vimos numa das aulas aí, né? Até depois eu fiz o adendo no grupo, que o magnetismo é também chamado pelos espíritos de princípio vital que faz parte da gente, né? Certo. Que faz parte da nossa encarnação atual, inclusive, ele está em nós aqui, né? A minha pergunta, desculpa, só para você entender a minha pergunta, porque justamente nessa segunda-feira, no nosso grupo de estudos do Livro dos Médiuns, num item, se não me engano, 104 ou 106, que foi o que a gente leu na segunda-feira do Livro dos Médiuns, num dos parágrafos, ele falava assim, de alguma coisa mergulhado nos múltiplos fluidos existentes, sabe? Mas uma frase, e aí essa frase, não sei se era múltiplos ou vários fluidos existentes, gerou assim alguma discussão, mas como assim múltiplos, né? E aí agora a sua explicação me deixou assim um pouco mais claro, né? Que é essa derivação do fluido cósmico universal. Eu tinha uma ideia disso, mas acho que agora com a sua explicação ficou mais claro que do fluido cósmico universal é como se eu tivesse
as variações desse fluido cósmico de acordo Isso, com a materialização dos corpos, certo? perfeito. É isso aí. Tá. Tudo bem os demais? Né? Então, os espíritos falam que o princípio vital é a base da nossa própria, né, da gente agir sobre a matéria aqui hoje, né? Porque ele acaba permitindo ao espírito, que é muito sutil, agir sobre a matéria que é mais densa. Mas aí é uma forma assim muito até simplória de falar, porque incide várias outras coisas que eu não quero entrar aqui agora, senão a gente vai perder muito tempo, né? Qualquer dúvida, vocês me falam. Tá, então, como eu falei aqui, do espírito a gente já passou, né? Então, vejam, tudo isso aqui, ó, todo o fluido cósmico universal faz parte do mundo criado. E o espírito hoje já está acima disso, né? Ele age no mundo criado, mas ele, como eu disse, já sendo consciente de si mesmo, né? Ele necessariamente não seria influenciado pelo mundo criado, ele influenciaria o mundo criado. Aqui vejam que eu quis trazer para vocês uma coisa para criar a imagem disso que a gente está falando. Tudo aqui é fluido cósmico universal. Tudo, tá? Nesse espaço aqui, olha, onde eu estou pintando de vermelho agora, o fluido cósmico universal ele pode se apresentar no seu estado mais puro, né? Menos condensado. E nesse estado aqui, a Terra, o fluido cósmico universal está se apresentando no seu estado mais materializado. Percebem aqui os dois extremos, né? E daí vejam que o nosso planeta Terra, ele é envolvido por uma atmosfera que é a atmosfera fluídica da Terra, tá? A gente está falando aqui na questão fluídica, né? Essa atmosfera fluídica da Terra, ela é formada por camadas, como se fosse uma cebola, assim. Cada camada, a camada mais próxima da Terra, ela vai sendo mais densa, mais materializada. Conforme vai se distanciando do núcleo, que é o planeta Terra, essas camadas elas vão ficando cada vez mais etéreas. E é exatamente por causa disso que a camada próxima, vizinha da Terra, mais próxima da Terra, é um mundo espiritual conhecido como umbral, em que os seres que lá habitam estão extremamente materializados, né? Então ali a matéria, a influência da matéria é absurda e é mundo espiritual. Está numa faixa mais etérea do que a nossa realidade física, tanto que a gente não consegue enxergar no estado normal nosso. Ela é mais etérea, mas ela ainda é muito material. E conforme vai passando as demais faixas, né, elas vão cada vez ficando mais eterizadas. E é exatamente por isso que, como eu disse, nessa faixazinha aqui é umbral, né, onde vivem os seres que ainda estão mais apegados à matéria. Por aqui, no caso do nosso lar, que a gente tanto fala, está aqui encostada no umbral, né? E já é uma cidade maravilhosa, espiritualmente falando. A mãe do André Luiz, ele relata isso no livro Nosso Lar, vive em esferas superiores, ele fala, né? Então, cada uma dessas é uma esfera superior, percebem? Então, a mãe dele viveria numa cidade situada numa outra faixa de evolução, né? Mais etérea, porque ela já está mais... ela sente menos influência da matéria, está mais purificada, né? E os espíritos mais evoluídos, eles podem residir nessas faixas mais puras do nosso próprio, vinculados ao nosso planeta. É aqui que temos os bilhões de seres, né, vinculados ao planeta Terra, cada um residindo na sua faixa de evolução. E é por isso, Paulo de Tarso, para vocês terem uma ideia, isso ele narra no Atos dos Apóstolos,
certa noite lá ele dormiu no campo e ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Vejam que ele não tinha muito noção dessas faixas de evolução, mas o que é mais ou menos ele quer dizer? Que ele foi levado a essa terceira faixa, né, de eterização aí da matéria que envolve o planeta, né, da atmosfera que envolve o planeta. E os povos, desde a antiguidade, têm essa ideia de camadas, né, que então, por isso tinha, na antiguidade, eles acreditavam até o sétimo céu, né, que era o local das bem-aventuranças. Entenderam aqui? Tudo bem? Então, nessa escala, cada uma dessas faixas, a matéria que aqui está totalmente densa, materializada no núcleo, ela vai se eterizando. Até que chega um momento, aqui no espaço, que ela não recebe mais influência do planeta, né? Quer dizer, aqui o fluido está no seu estado mais elementar. Ok? Tudo bem? Acompanharam? Qualquer dúvida, vocês me falam. Eu acho... Pode falar. O espírito não é formado desse fluido? Não é formado do... Ficou confuso. Desculpa, eu não entendi. O espírito, ele vai transitando, eu entendi. Conforme vai evoluindo, vai migrando de faixas. Mas ele não é formado por esse fluido, ou ele é formado pelo fluido, mas que vai se eterizando? Sim, sua pergunta é joia. Né? Vamos imaginar o espírito, eu vou desenhar aqui. Me perdoem o desenho. Mas o espírito é só essa flama aqui, como ele chama de centelha anímica, né? E ele é envolvido por um corpo espiritual, que é o perispírito, tá? Então, aqui, vamos imaginar aqui o corpo, né? Aqui. Quando eu estou encarnado, esse corpo ele está no seu estado de materialização total, que é esse que vocês estão enxergando aqui. E eu estou nessa faixa aqui, eu estou no planeta, né? Não, eu estou aqui, estou no Brasil, estou aqui. Daí, aqui eu estou encarnado. Quando eu desencarno, ou à noite, quando eu saio, eu estou no meu perispírito. Vamos supor, no meu desencarne, né? Eu perdi o corpo porque o corpo ficou nessa faixa aqui, né? O corpo faz parte dessa faixa de densidade material aqui. E a partir do momento que eu perdi meu corpo, meu espírito, saindo dele, ele já entra numa outra faixa, né, de vibração. Dependendo do grau de pureza do meu perispírito, eu consigo ir até certa faixa de evolução aqui, né? Então, é por isso que muitas pessoas estão tão ainda materializadas quando desencarna, né? Tem tanta influência da matéria que eles param no umbral. Eles não conseguem passar do umbral, né? E daí eles ficam ali no umbral, porque o corpo espiritual deles ainda está muito denso, tá? Conforme vai alterando o pensamento, a gente vai evoluindo, o que vai acontecendo? A influência da matéria é menor, o que significa que o corpo espiritual é mais puro, é menos material. E sendo menos material, ele tem acesso a essas faixas mais puras, tá? E então vejam que não é o espírito que purifica. O espírito já é puro. Essa essência, né, a essência dele, essa centelha anímica, que somos nós em essência, uma energia, ela já é pura, tá? O que a gente está purificando? É o corpo perispiritual, que vai nos habilitando a viver em mundos cada vez mais etéreos, cada vez mais purificados, tá? E para que isso? Para que a gente vai ganhando qualidade aqui, no nosso espírito imortal. Mas ele já é puro, desde hoje, né?
eu consegui explicar ou complicou? Não, conseguiu sim. Gentil, eu acho que Oi. essa sua explicação vai até ao encontro daquilo que você falou da questão do panteísmo, né? Se Sim. não fosse isso, faria todo sentido. A gente vem do universo e volta para o universo. Então, na Sim. verdade, assim, nós vimos do universo, mas ganhamos a nossa individualidade, trabalhamos essa individualidade, evoluímos nessa individualidade até um ponto em que a gente vai chegar num padrão mais alto, mas já aí não tem mais como voltar, né, a se misturar ao universo, porque nós somos um ser imortal, não eterno, mas imortal. Imortal e individual em relação a ele, né? Individual, exato. Então, gente, né, a centelha anímica, essa energia, ela evoluiu, graças a Deus, né? Ela é energia pensante e ela já é pura. É por isso que Joana de Ângeles fala em autodescobrimento. Enquanto outros falam em reforma íntima, Joana de Ângeles fala em autodescobrimento, porque na essência nós já somos puros. Na essência nós já somos grandiosos produtos, criaturas de Deus, né? Na essência. O que a gente está fazendo enquanto encarnados? Está burilando isso, né? Está, sabe, aperfeiçoando. O correto é falar assim: o que nós estamos fazendo? Nós estamos aperfeiçoando os meios de manifestação da nossa essência, que já é pura, né? E como a gente vai aperfeiçoando esses meios? Adquirindo mais valores, adquirindo mais talentos, adquirindo mais recursos, purificando cada vez mais, né, o meio em que a gente age, se afastando cada vez mais da influência da matéria. Por quê? Nós viemos da matéria e nós estamos indo para a energia, para o que é mais puro, né? Então, sem querer complicar, ao invés de explicar, né? Deixa eu ver a hora para eu ver se eu não estou muito... Não. Então, gente, aqui é uma coisa interessante que os espíritos falam. Nós somos a centelha anímica, esse serzinho aqui, essa energia. Só que a energia, ela está inevitavelmente fadada a agir sobre o mundo criado, que a gente estava falando, né? Só que ela não consegue agir sobre o mundo criado se ela não tiver um meio, né, de se manifestar, que é o quê? O corpo perispiritual, né? Então, os espíritos falam que a gente sempre vai estar envolto por um corpo espiritual. Com a diferença é que ele vai se purificando cada vez mais, né? Ele vai se purificando cada vez mais. E conforme a gente vai trabalhando o nosso pensamento, a nossa mente, a gente vai controlando a matéria e vai se distanciando, né, dessa matéria no sentido de influência. Quando Jesus encarnou no nosso meio, ele veio de fora aqui, né? Então dizem os espíritos que o perispírito dele era tão puro que ele teve que fazer um trabalho de materialização. Ele teve que pensar, né, e nesse sentido se esforçar para se materializar. E diz que isso demandou bastante esforço e tempo dele. Por quê? No seu estado puro, ele não conseguiria agir aqui no nosso planeta. Ele não ia conseguir encarnar. Ele teve que materializar esse perispírito dele até o ponto de ser possível a união dele com o corpo físico. Porque senão não tinha como ele influenciar a matéria, comandar, né, um corpo físico. Tá? E mais uma coisa que é interessante, todos nós estamos encarnados juntos aqui, mas nós temos corpos diferentes, de acordo com o nosso estado de evolução. Quem já tem mais experiência espiritual, né, quem já tem mais tempo, mais caminhada, e, portanto, já tem mais recursos, já evoluiu mais, mesmo encarnando no planeta Terra, o seu corpo, ele já é especial no sentido da matéria diferente, né?
ele comanda melhor o corpo. O corpo, de acordo com, né, as suas conquistas espirituais, o corpo é mais puro, o corpo é diferente. E aquele que tem menos conquistas espirituais, o corpo é mais rude, o corpo, né? Não usem isso como uma regra no sentido de vou começar a olhar as pessoas na rua e saber se são mais ou menos evoluídos espiritualmente. Mas vejam o exemplo de Jesus. Dizem que Jesus era diferente no meio daquele povo. Porque por mais que ele quisesse se misturar, o perispírito dele era diferente, era especial. E o perispírito é o molde do corpo físico. Bom, tudo bem, gente? Eu não vou tentar explicar mais, senão quanto mais a gente quer explicar, mais a gente complica, né? Mas qualquer dúvida me falem, por favor. Né? E aqui tem algo muito interessante diante de tudo isso que eu estou falando, sem fugir da aula de fluidos, né? Que é a nossa aula de hoje. André Luiz fala em cocriação em plano maior. Nessa substância original, que é o fluido cósmico universal, ao influxo do próprio Senhor Supremo, que é Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Aqui André Luiz está falando das grandes inteligências, como Jesus Cristo. Então, essas inteligências divinas, como Jesus, elas operam manuseando, utilizando o fluido cósmico universal, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, o que ele está dizendo? Essas inteligências supremas, como é o caso de Jesus, eles cocriam, né, juntamente com Deus, né, os planetas, o universo, afinal, o mundo criado, né? Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, que é o fluido cósmico universal, e convertem-no em habitações cósmicas, que é o nosso planeta Terra, né? Então, quando a gente ouve falar Jesus é o governador do planeta, ele ajudou a construir o planeta, o que Jesus fez? Junto com a sua equipe, ele condensou a matéria que estava dispersa no espaço, né, criando o planeta. Aí a Gênesis explica bem isso, né? Fala desse processo da força, que eu nunca lembro se é a centrípeta ou a centrífuga, acho que é a centrípeta que atrai para o meio, né, para o núcleo. A centrípeta atrai essa energia que estava dispersa, né, e conforme essas matérias, essas moléculas elementares vão se unindo ao atrito, isso faz nascer o calor, né, que gera a massa condensando, né, criando mesmo uma massa informe, né? E através de forças diversas, vai moldando o planeta, como foi feito o nosso planeta Terra. Então, essas inteligências supremas foram que construíram o nosso planeta, se utilizando do fluido cósmico universal. Convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas, como é o caso de um dos planetas, né, no nosso sistema, ou sólidas, como é o caso da Terra, obedecendo a leis determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então vejam, o planeta Terra é uma criação, né, fabulosa às nossas vistas, mas é uma criação feita por inteligências, né? E exatamente porque foi criada, né, pelos espíritos maiorais, né,
um dia ela vai desaparecer. Porque toda criação é provisória, né? Porque, como fala aqui, só Deus é o criador de toda a eternidade. Portanto, mesmo esses grandes planetas, um dia eles vão se transformar, né? Mas agora vem o mais interessante, porque aqui está a base, então, da formação dos planetas. Essas inteligências superiores se utilizando do fluido cósmico para formar a realidade que é a nossa casa aqui, né? Ou esse mundo que nos abriga. Mas existe a cocriação em plano menor, e é aí que a gente participa, né? Em análogo alicerce, quer dizer, da mesma forma, se utilizando das mesmas leis, as inteligências humanas, que somos nós, que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico, é a mesma matéria, né? Em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físio-psicossomático em que se exprime, que é o nosso corpo, né? Ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Quer dizer, nós, as inteligências humanas, vamos dando formação às coisas da nossa realidade física, né? Até utilizando das próprias mãos o nosso trabalho físico, né? E no mundo espiritual, da mesma forma, criando as cidades e as construções espirituais, se utilizando desse plasma divino para essa construção, né? Olha lá. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerado pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental, com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, o que quer dizer? Que essa é uma realidade. Nós somos co-criadores. Quando a gente já tem capacidade mental suficiente para entender isso e controlar o processo, você cria o que você quer, né? Você passa... Nós aqui encarnados, a gente não para pensar nisso, mas é a gente que cria a nossa realidade no mundo, né? Mas, enfim, quando desencarnado, a gente vai criar também a nossa realidade boa ou má, de acordo com o nosso equilíbrio ou desequilíbrio mental. E é com base nessa explicação que existe o umbral. Porque o que é o umbral? É essa faixa, né, de vibração ao redor do planeta, construído pelas mentes enfermiças, construído pelas mentes desequilibradas, e exatamente por isso que lá tudo é feio, porque é reflexo da feiura que ainda existe no ser imperfeito, né? Mas vejam que a base de construção é a mesma, né? É a mesma coisa, é uma realidade criada, equilibrada ou desequilibrada. Tudo bem, gente? Então vejam que nós, espíritos, somos co-criadores. E é nesse sentido que Jesus afirma no Evangelho: já disse os antigos que vós sois deuses. Deuses no sentido de co-criadores. Nós também criamos a realidade, como Deus cria a realidade, né? E daí, avançando dessa parte inicial e indo para a questão das propriedades dos fluidos, mas tudo vem somar para que a gente compreenda melhor o tema, nós temos no Livro dos Espíritos explicações, né, que vão falar um pouquinho dessas propriedades. Kardec pergunta aos espíritos: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? O espírito responde: sim,
E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então percebam que quando a gente mostrou aquelas imagens iniciais, falando da diferença do corpo físico, que é carne, né, do vidro, do ferro, da terra, né, tudo é a mesma matéria elementar. Ah, mas por que então essa matéria elementar demonstra propriedades diferentes, né? É isso que a gente vai buscar compreender agora aqui, porque é a mesma matéria que se mostra em diversas propriedades, né? Então, na questão 33A, não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? E o espírito responde: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então veja, o que ele está falando aqui? Que a diferença na qualidade, na propriedade, né, dessa formação fluídica, né, o fluido, ele é então a matéria elementar. Então vamos considerar que uma matéria elementar seja essa daqui, ó. Cada uma dessas é uma matéria, né? Porque o vidro, como fala aqui, opaco do transparente, é diferente, né, um do outro. Essa diferença vai depender, né, da composição desse produto. As moléculas estão dispostas para formar qualquer corpo da natureza. As moléculas, elas vão variar, formando uma propriedade diferente de acordo com a intensidade da força aplicada nessa molécula, a direção do movimento que ela realiza e a disposição delas. Então, com base nessas três coisas, você tem a grande diversidade de estados em que o fluido se apresenta na natureza. Se você agregar essas moléculas elementares com uma determinada disposição, incidindo sobre ela uma determinada força e movimento, você tem um metal. Se você alterar essa disposição, você já vai ter a carne. Percebem? É tudo a mesma composição, só altera a força, o movimento e a disposição das moléculas. A aula de química. Se alguém lembra um pouquinho das aulas de química lá do colégio, que seja, isso é aula de química pura. Justamente. E eu não sou perito nisso, então me perdoe. Mas percebem que, no fundo, é simples. Deus, na sua grandiosidade, né, é tudo simples, mas a questão é, para você conseguir fazer tudo isso, você tem que ter um controle absurdo da realidade que te rodeia, né? Você tem que ter Jesus, que deu formação a tudo que a gente conhece, ele devia ser perito em química. Ele devia ser perito em um monte de coisa que a gente nem imagina ainda, né? Física também. Física, química, né? E é por isso que os espíritos falam, quando Kardec pergunta se a gente pode atingir a perfeição na Terra. Eles falam, é impossível, porque o homem mais inteligente da Terra ainda está longe da perfeição, né? Então, e Jesus está longe da perfeição. Só para vocês terem uma ideia, né? E espero que isso não diminua ninguém. Para vocês terem uma ideia, Jesus, sabemos pela literatura espírita, que quando ele começou a criar, né, quando ele deu formação ao nosso planeta Terra, ele já tinha uma perfeição que ele tem, né? Ele já era um ser perfeito, tanto que foi colocado no posto de governador do planeta. O nosso planeta foi formado há mais de 4 bilhões de anos. E Jesus já tinha todo o potencial que ele tem. Os espíritos falam que nós
estamos fazendo uso da razão há mais ou menos 44 mil anos. Então, olha a diferença. Jesus faz uso da razão há mais de 4 bilhões de anos. A gente faz uso da razão há mais ou menos 44 mil anos. Perceberam a pequena diferença que tem nisso? Né? Então, para a gente chegar onde Jesus está, vai ter que se esforçar, vigiar muito o pensamento, viu? Tudo bem, gente? Deu para acompanhar até aqui? Então, vamos lá. E aqui eu trago algo que, com certeza, é de conhecimento de vocês, né? Que é a passagem evangélica em que Jesus transforma a água em vinho. O que aconteceu aqui? Jesus sabia, como, né, vocês falaram, ele sabia tudo de química, ele sabia tudo das leis naturais. E ele simplesmente, magneticamente falando, ele alterou a disposição das moléculas, né? E dessa forma alterou a propriedade da água. Isso foi feito por Jesus, né? E é feito pelos magnetizadores, Mesmer e seus seguidores, e os magnetizadores atuais. Veja, na casa espírita a gente tem isso. Você coloca lá a sua água e a gente fala que ela é fluidificada, né? Por quê? Há a alteração da propriedade dessa água, transformando ela, dando a ela uma propriedade salutar, né? Medicamentosa. E, de fato, é colocado na água, né? É trabalhada a água magneticamente falando para que ela tenha as qualidades e propriedades que a gente necessita, tá? Para fazer isso, o que é isso? É os fluidos manipulados. Para fazer isso, a gente tem que ter grande conhecimento das leis que regem a matéria condensada, que é o nosso meio físico. Ok? Gente, tem Oi. algumas imagens das moléculas da água quando elas são pós-oração. Sim, sim. E é a coisa mais linda, né? As imagens ficam toda harmonia. E essa sua lembrança é interessante, porque percebe como muda, né? De uma forma totalmente, como você falou, linda, né? Pode ficar uma forma feia, irregular, né? E aí abre oportunidade para a gente dizer, mostrar, né? Vocês perceberem. Necessariamente o que age sobre esses fluidos, no caso da molécula da água, né? O que age sobre ela? Porque quando a gente fala que Jesus manipulou a água ali, certamente não foi com as mãos, foi com o pensamento. É que o pensamento de Jesus era certeiro, ele queria, aquilo acontecia. O nosso, né, se você analisar, isso foi feito, experimento com a água, mas imagine analisar o seu ambiente de casa, né? Se você é dado à oração, né? O ambiente tudo fica equilibrado e bonito, que nem ficou a molécula d'água. Agora, um ambiente que tem briga, palavrão, né? Coisas ruins, já dá para perceber que o ambiente vai ser feio, igual a molécula da água que sofreu a influência do mau pensamento lá do homem, né? Tá? Então, a gente manipula tudo isso através do nosso pensamento. E é por isso que esse processo, acho que eu tenho um slide para falar disso, ele pode ser consciente ou inconsciente. Né? De forma consciente, eu consigo controlar. De forma inconsciente, mesmo sem eu querer e sem saber, isso está acontecendo, porque é da lei. Né? O espírito influencia a matéria. Ok? Vamos avançando mais um pouco. Então, nós falamos das propriedades dos fluidos. Agora vamos falar um pouco da qualidade dos fluidos.
olha, os fluidos não possuem qualidades originais, né? Sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Quer dizer, a matéria elementar, né, a molécula elementar, ela não tem uma qualidade, ela é neutra. Essa qualidade quem vai dar é a incidência do espírito, né, a incidência do pensamento do espírito, tá? Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, ó, é o pensamento que modifica a propriedade, tá vendo? É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, tá tudo ligado. O pensamento retrata o nosso sentimento, né? E é ele que faz vibrar as moléculas, dando a ela direção, disposição, intensidade da força, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que esses projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Olha que interessante, e é exatamente por isso que, como a gente estava falando, o ambiente da nossa casa retrata o ambiente espiritual de nós mesmos, né? Vai retratar a qualidade boa ou ruim do seu nível de pensamento, né? Se você pensa equilibrado, o ambiente vai ser equilibrado. Se você pensa mal, o ambiente vai ser horrível. E uma pessoa mais sensível adentrando esse ambiente vai perceber que o ambiente está pesado. Porque esses fluidos são, como fala aqui, como miasmas deletérios que corrompem o ar. Quer dizer, ele pesa, né? E a pessoa mais sensível capta isso, tá? Então, aqui ainda na qualidade dos fluidos, né? Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, de violência, hipocrisia, de bondade, benevolência, de amor, de caridade, de doçura, e lá vai, né? A qualidade dos fluidos. Sob o aspecto físico, esses fluidos são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão. Aqui a gente está falando de qualidade. Então eu posso dar uma qualidade boa ou ruim para esse fluido. Eu posso fazer com que esse fluido seja, como fala aqui, tóxico. E não é assim, algumas pessoas não chegam perto da gente com uma atmosfera fluídica tão pesada que aquilo entorpece a gente, parece que a gente perde o sentido, né? Porque você sente a qualidade que a pessoa deu à sua atmosfera fluídica. A atmosfera fluídica é a nossa aura, né? A nossa irradiação fluídica. É aquele ambiente que é influenciado por você, né? E aí depende da capacidade do espírito. Normalmente essa atmosfera não é tão intensa, né? Mas dependendo do teor dos seus pensamentos, ela é pesada, ela é densa. Em algumas pessoas, realmente, às vezes você chega perto de uma pessoa, você sente excitação, você sente calma. Não tem disso também? A gente chega perto de alguém e fala, nossa, parece que essa pessoa me acalma, né? Porque esses fluidos da atmosfera fluídica dela nos envolvem. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que elas produzem. Percebe? Então, é exatamente o que a gente sente aqui, a gente vibra, influenciando esses fluidos que formam o nosso ao redor, né? Dando a ela
essa atmosfera, a qualidade que é a nossa essência no momento, ok? E isso é importante porque você projeta nesse ambiente o que você está pensando, a qualidade dos seus sentimentos do momento, né, dos seus pensamentos do momento. E isso faz com que a gente atraia alguns espíritos que nem se fossem moscas, né, atraídas por determinados produtos do nosso meio físico. Eles, de longe, eles percebem, né, a nossa radiação e se sentem atraídos e vêm à nossa companhia. Tudo bem até agora, gente? Então, falando um pouco de fluido vital, que também é subproduto, né, do fluido cósmico universal. Livro dos Espíritos, questão 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Olha, ele tem por fonte o fluido universal, que é o fluido cósmico. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Numa das aulas nossas passadas, eu lembro que isso criou uma confusão na aula e depois eu até coloquei no grupo, né? Porque na hora lá eu acabei me equivocando e eu falei que eram coisas diferentes, o fluido magnético e o fluido princípio vital, fluido vital. E os espíritos falam que é a mesma coisa, né? Então esse fluido vital é parte desse fluido cósmico universal que, ao encarnar, eu atraio, né, para essa formação do meu corpo físico. Eu me impregno desse fluido. Eu dou a ele a qualidade que eles chamam aqui, ó, elétrico animalizada. E é exatamente essa qualidade ao fluido que apenas o encarnado consegue dar. E é por isso que o encarnado é tão importante no processo mediúnico, porque os espíritos, para agir sobre a matéria, precisam desse fluido, né? Tá? Então, o princípio vital é o elo, que, ó, como fala aqui, é o intermediário, o elo entre o espírito, que é mais puro, e a matéria, que é mais densa. Tá? Então, esse magnetismo, quando eu falo no magnetismo pessoal, é a quantidade desse princípio que você tem. Cada pessoa é diferente uma da outra. Você dá qualidades aos fluidos que situam-se na sua área de influência, no seu cosmo íntimo, né? Tá? Mas todos nós temos fluido elétrico animalizado, que é esse princípio vital que a gente absorve quando vai reencarnar. Necessariamente, a gente vê o quê, né? Você é o perispírito, né? E lá vou eu com meus desenhos de novo. Então, você é o perispírito. No momento que você vai reencarnar, você sabe que esse perispírito é um molde, né? E, portanto, quando a gente fala que ele é um molde, é porque ele vai dar formação ao nosso corpo físico. Mas quando eu falo que ele é um molde, não é porque ele vai servir de forma mesmo, assim, na construção do outro espírito. É por quê? Porque ele projeta, né, a sua imagem na matéria mais densa, tá? Então, o que acontece? O meu corpo perispiritual, ele vai, do corpo perispiritual, vai sendo projetado a sua forma mais densa, tá? Formando aqui o corpo denso, o corpo físico, né? Tá? Então, e é por isso que é ligado célula a célula, porque é projeção um do outro. Na verdade, se você olhar o nosso perispírito e o corpo físico do jeito que eu desenhei aqui, você vai ver que aqui, ó, no meio deles não existe espaço, né? O que você tem é mesmo a projeção desse. É que esse está na forma mais densa e esse na forma mais etérea. E, para a construção dessa projeção, ele se utiliza do fluido cósmico universal, que, né, é absorvido por ele
e aqui é projetado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Às vezes eu falo algumas coisas e eu tenho até medo de perguntar se está tudo bem, mas tá, né? Qualquer dúvida vocês me falam. E a questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, né? O princípio vital volta à massa de onde saiu. Por quê? O princípio vital, ele é o fluido mais eterizado, né? Ele é um subproduto e, portanto, não sendo da mesma densidade da matéria física, ele não fica na natureza, né? Ele retorna ao seu estado de fluido, ok? E agora, adentrando o tema criações fluídicas. Tudo isso está na Gênese, tá, gente? Pessoal, eu sei que a gente tem a apostila, né? E vocês podem seguir pela apostila sem problema. Particularmente, eu não gosto muito de apostila. Eu prefiro pegar os livros mesmo, porque eu acho que a coisa acaba ficando mais rica, mais aprofundada, né? E quando o orientador do grupo de estudo começa a preparar a aula pela apostila, daí temos um problema, né? Porque a apostila ela já vem um pouquinho mais mastigada, né? Então, eu acho que o orientador tem que buscar na fonte mesmo, que é para poder, né, trazer mais novidades, né? Então, criações fluídicas, está lá na Gênese, a Gênese de Kardec, né? Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então é isso que a gente emprega, ó. O pensamento é a nossa mão, e a vontade é a base de tudo, né? Sem vontade não existe nada. É pela vontade de Deus que o universo foi criado. Isso está lá na Gênese bíblica, né? Deus criou o mundo pela sua vontade. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Então, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjunto que apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis, que é aquelas que a gente viu, né? É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Vejam que interessante. Aqui eu não vou adentrar muito, porque a gente tem uma aula prevista, né, que chama Laboratório do Mundo Invisível. E é lá que a gente vai aprofundar nessa questão aí, tá? Mas vejam, os espíritos, se utilizando do seu pensamento, da sua vontade, manipulam, né, esses elementos, criando tudo o que necessitam, de forma consciente ou inconsciente. Esse está no livro dos médiuns, aqui nesse capítulo. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua vista psíquica sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Percebem? Então, até a alteração da sua forma perispiritual é manipulação fluídica. Por quê? O nosso perispírito é fluido. Ele é construído, né, de fluidos, né? O pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Esse criar, como eu disse, ele é consciente ou inconscientemente, tá?
um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, como eu falei, né? O perispírito dele é fluídico. Esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material, para o homem vivo. Mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Minha garganta está ficando ruim. Então vejam aqui, gente, que interessante, né? As criações fluídicas, para o espírito, ela é tão material quanto as nossas criações aqui para a gente. Se eles fluidificarem, né, se eles criarem lá no mundo espiritual um livro, né, eles lá vão pegar nele que nem a gente pega no nosso aqui, sem diferença. Porque está na mesma faixa de vibração dele, né? Mas porque essas criações deles são criações do pensamento, a duração dessa criação é tão fugitiva quanto a do próprio pensamento. Então, enquanto eles estão pensando com a intenção, a vontade de manter criado aquilo, aquilo permanece. Quando eles mudam a atenção, aquilo some, né? Porque e aí que está a grandeza de Deus, né? Porque, segundo consta, Deus mantém a ordem no universo todo. Se Deus parasse de pensar em torno dessa ordem, o universo se desfaria, né? Tá? Então, e nós aqui também, toda a sua criação fluídica, né? Se você mudar, a criação muda também, tá? O exemplo disso os espíritos dão com relação à construção, que é o que a gente vê lá no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, né? E então tem no livro dos médiuns um exemplo de um espírito que, para ser reconhecido, ele construiu um cachimbo e uma caixinha de rapé, né? E os espíritos falam que aquele rapé, né, era para a mulher ver que o espírito, para reconhecer, né, o espírito. E se ela tomasse a caixinha, abrisse, ela ia espirrar e tudo mais, porque aquilo foi construído, tinha uma natureza. Mas no mesmo momento que o espírito quisesse, aquilo sumiria. E eles dão o exemplo de uma maçã que pode ser materializada no nosso meio, a ponto de você morder e sentir o gosto dela, né? Mas também ela é de duração provisória, porque ela não foi criada pelo modo normal, que é a árvore produzindo, né? Tá? E aqui eu tenho duas imagens só para a gente ter a ideia, né? Então, se um espírito quisesse ser reconhecido pela gente nessa forma, o que nós temos aqui? Né? O espírito em si, a sua forma, é a que ele estiver constantemente pensando. Porque o corpo perispiritual é fluídico e influenciável pela vontade do espírito. Tá? Então, se o espírito, de forma consciente, né, vamos supor que eu bater na madeira aqui, né? Eu desencarnei agora, né? E daí já quero aparecer para vocês em estado de espírito, né? Mas eu quero aparecer para vocês na forma que eu tive na minha última existência, que é para vocês não me reconhecerem. E eu pensando nessa forma, eu mudo. Eu começo a tomar a forma que eu tinha na última existência, tá? E aqui é a mesma coisa. Vamos supor que um espírito queira, né, aparecer no meio de um público, numa casa espírita, na figura do preto velho, que é bastante respeitado no movimento espírita.
pensando nisso, ele vai tomando toda a forma, né? Até chegar nesse formato que ele quer se apresentar. E para isso, então, pensando, ele vai criar toda a forma, a aparência nele, que é um ser fluídico. Agora, a corrente aqui que ele está, ele tem que construir, manipulando os fluidos ao seu dispor. O cachimbo, ele vai ter que construir. O chapéu, ele vai ter que construir, né? E alguma outra roupa que ele tiver, tem que ser construído, tá? Nas cidades espirituais, a gente sabe que existem indústrias, isso é interessante, fábricas, né, que constroem roupas e tudo mais, que é para as pessoas que não têm condição de fazer esse processo de forma automática, consciente, né? Então, são construídas roupas e disponibilizadas para os espíritos que não conseguem nesse processo, né? Tudo bem aqui? Agora, imaginem você que um ser apareça desejando ser reconhecido como um anjo. Como a gente tem no Antigo Testamento uma passagem que chama, né, eu não lembro lá, que é de um anjo que apareceu para Balaão, né? E afugentou lá a mula que ele estava montada, né? Se colocando no caminho dele. Vamos supor que a gente visse um anjo nesse sentido aqui. Se a gente visse ele com uma espada, essa espada teve que ser construída, né? E aqui o que mais vocês acham que tem que ser construído nessa figura do anjo? As asas. Por quê? Porque espírito não tem asa, né? Essa ideia de anjo ter asa é coisa dos antepassados nossos, dos antigos, porque eles imaginavam, o espírito, eu vejo o espírito voando, né? Mas para voar tem que ter asa, que é o que eles viam dos pássaros, né? Então, para poder explicar algum ser voando, eles tinham que pôr asa nesse ser, né? Mas, curiosamente, nenhuma passagem do Antigo Testamento fala de anjos com asa, né? Eles foram pintados dessa forma, mas em lugar nenhum fala que eles tinham asa. Porque não tem espírito, não tem asa, não precisa, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, questão? Então é isso. A gente já tem bastante material para refletir a respeito durante a semana. E eu espero que todos tenham compreendido, né? Mas a gente tem na sequência algumas aulas que vão reforçar isso tudo, né? E eu peço que, se vocês tiverem dúvidas, tragam na semana que vem, a gente reforça também. Ou coloquem no grupo, né? A gente reforça com vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma questão. Oi. Quando desencarna, alguns espíritos levam no perispírito algumas marcas. Essas marcas também são essas produções, às vezes inconsciente, por exemplo, um adoecimento, alguma coisa assim. Sim. Agora, então, vejam, quando você desencarna, vamos supor, uma pessoa desencarna e quando desencarnou ele não tinha uma perna, né? Como que ele vai se ver do lado de lá? Sem a perna, porque é o que ele acredita, né? A crença tem tudo a ver, o acreditar. Agora, se ele desencarnou sem a perna, ele não tinha perna, mas já é um espírito de uma envergadura moral maior, e ele pensa, na verdade eu tenho a perna, né? Mas aqui eu não tenho, mas espiritualmente falando eu tenho. Ele pode acordar do lado de lá já com a perna, né? Ou com o tempo, quando ele vai se tornando consciente, né, da sua realidade, a perna volta, porque ele perdeu do corpo físico e não do perispírito. Veja o exemplo de André Luiz. Ele sabia que morreu numa mesa de cirurgia. Como que ele acordou do lado de lá? Com o corte na barriga e sangrando. Ele andou aqueles 8 anos lá no umbral com aquele corte sangrando, né? Porque ele acreditava naquilo. Ele se viu
né, no limiar da vida após a vida, né, após a morte, ele se viu lá com as roupas que ele estava no momento em que ele morreu, né? Só que com o tempo, essas roupas foram apodrecendo, foram ficando rotas, né? Por quê? Porque a cabeça dele de novo incidia. Ele pensava, a roupa, se eu ficar muito tempo com ela, ela vai apodrecer, ela vai envelhecer. Percebem que diariamente o que estava mantendo aquela forma, inconscientemente, era a crença dele. Como ele sabia que se passasse o tempo, a barba dele ia crescer, o que aconteceu? A barba cresceu, né? E necessariamente não era para crescer, porque o espírito não tem barba. Percebem? Né? Então, cresceu por quê? Porque ele mentalizou. Inconscientemente, ele manipula os fluidos para que tomem a forma do desejo dele. Ok? Tudo bem? Então é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Então tá. É incrível como eu já faz mais de mês, né, que eu, graças a Deus, me curei do Covid aí, mas eu ainda fico cansado para falar. É incrível, né? Acho que vai um tempo para voltar ao normal isso. Mas tudo bem. Vamos então finalizar a aula com as vibrações, né? E depois a prece final. Então, vamos nos concentrando, nos unindo em pensamento. Vamos imaginando uma luz envolvendo o nosso planeta, uma luz brilhante e protetora envolvendo o nosso planeta, mergulhando no contorno de todos os países, de todos os continentes, levando muita luz, muita energia positiva, chegando ao nosso país, chegando aos nossos governantes, levando intuição, pensamentos positivos para tomada de decisão, que essa luz positiva chegue aos hospitais, a todos os profissionais, aos doentes, levando muita luz, muita energia positiva para o trabalho, para a cura, para o melhor para todos, e assim também chegue aos presídios, levando muita intuição e pensamentos positivos no sentido de melhoria, que chegue aos orfanatos, levando muita luz, muito carinho e muito amor a todos os desamparados, assim como também muita força a todos os profissionais envolvidos. Que essa luz chegue a todos os desabrigados, aos moradores de rua, proporcionando-lhes um pouco de esperança, um pouco de conforto. Que essa luz chegue a todos os assistentes sociais, profissionais tão requisitados nesses últimos dias em função do frio e da necessidade de proteção, que tenham muita força e muita luz em seu dia a dia. Que essa luz positiva envolva todos os nossos familiares, com muito amor, com muita proteção e com muita harmonia em todos os lares. Que essa luz penetre, percorra todos os cômodos das nossas casas, chegando às nossas águas, fluidificando e abastecendo de energia, e que nos envolva e nos proteja também, nos reabastecendo de muita energia, de muita luz e de muita harmonia. Que assim seja. Continuando com essa corrente, terminemos nosso estudo com o sentimento de gratidão. Gratidão, Senhor, pelo retorno. Gratidão, Senhor, por todos os envolvidos que aqui estiveram para nos auxiliar. Gratidão, Senhor, pelos ensinamentos que nos foram passados nesta noite. Gratidão, Senhor, por estar conosco em todos os momentos de nossa jornada.
Gratidão, Senhor, por nos envolver com seu amor, carinho e compreensão. Que assim seja. Que assim seja. Esteja. Todo mundo bem? Sim. Então tá, gente. Agradeço aí a atenção, a presença de todo mundo. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente. Boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa noite, noite. Jude. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.